Boa tarde a todos para quem está no Brasil. Boa noite para quem está aqui em Portugal. 17 horas, horário do Brasil, 20 horas aqui em Portugal. É uma alegria estar com vocês aqui ao vivo. Aliás, já quero fazer uma pergunta aqui. Se tiver alguém ao vivo comigo, me diz se está me escutando bem, que eu estou com um probleminha no meu celular aqui, que às vezes o áudio fica meio ruim, tá? Tem um pessoal dando tchauzinho, agradecendo aqui. A Isabel Tavares, nossa amiga. A Ana Rogéria Feitosa também. Sejam todos bem-vindos. Boa tarde de Manaus, a Silvia Reis. Sim, o Alexandre está dizendo, o áudio acho que está bem, né? A Silvia está dizendo que o áudio está ok. Que maravilha, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro, na verdade, esse mês especial em homenagem às obras de Allan Kardec. Eu quero, já de início, agradecer o convite aqui do canal Consolar e Esclarecer, sediado em Lisboa, Portugal. Eu me encontro vivo na Ilha da Madeira, em Portugal. Estou um pouquinho distante de Lisboa, mas é uma alegria estar aqui conectado ao canal e conectado a essa partilha, a esses ensinamentos que a gente vem aqui aprender junto com Allan Kardec, com a doutrina espírita, que nos auxiliam na nossa vida, na nossa caminhada. Agradecer também a todos os canais, parceiros, amigos que estão retransmitindo. São 8 canais no total, que eu não vou lembrar o nome de todos aqui, mas quero agradecer. E o tema de hoje é a Revista Espírita de 1864. Aliás, quero abrir um parênteses aqui, que nós, espíritas, pouco falamos de revista espírita. Pouco conhecemos, pouco estudamos as revistas. Então, quero aqui parabenizar ao canal com essa leitura vasta aqui de todas as obras, não só o Pentateuco, como também o que é o Espiritismo, depois as obras póstumas, e também tantas revistas espíritas que são aí catalogadas, estão disponíveis em PDF gratuitamente. Bota no Google aí, ó, Revista Espírita. Vocês vão achar lá pela FEB todas as revistas espíritas catalogadas por ano à disposição, bonitinho, grátis. O pessoal adora um grátis, que é melhor, né? Está lá à disposição para a gente ler, entender e ir pescando, porque tem muita informação, muita informação para a gente aprender um pouco mais, além das obras principais, digamos assim, essas obras complementares. Mas antes de começar, pessoal, hoje a gente vai falar sobre a revista de 1864, certo? Mas eu quero voltar lá atrás, em 1864, para a gente se situar um pouquinho numa base histórica, entender o que acontecia no mundo em 1864, para a gente tentar entender mais ou menos, porque faz tanto tempo que às vezes a gente não tem referência, não entende muito bem. Então, para contextualizar, não boas notícias que eu vou dar, tá? Mas 3 fatos aqui que eu separei em 1864 que chamaram a atenção. Foi no Brasil o início da Guerra do Paraguai. A famosa Guerra do Paraguai se iniciou em 1864 e durou até 1870. Aqui na Europa, a gente teve o início de uma guerra entre a Alemanha e a Dinamarca, a Guerra Franco-Prússia, que tem até uma série lá no Amazon Prime disponível, uma série de alta produção, uma série dinamarquesa, que se chama 1864. É uma série de guerra, uma série pesada, mas para quem quer entender mais ou menos o que era o mundo, ou pelo menos o que era a Europa naquele momento, dá para entender. E tem aqui para Portugal, para nós que vivemos aqui e para os portugueses nascidos aqui, a gente tem um fato histórico muito relevante, muito importante, que foi as monarquias da Península Ibérica naquele instante se reuniram e definiram as fronteiras entre Portugal e Espanha. Essas fronteiras que a gente conhece até hoje. Esse recorte no mapa foi lá em 1864, no Tratado de Lisboa, o famoso Tratado de Lisboa, onde foi separado através, esse acordo, esse tratado, através das monarquias que existiam naquela altura.
Então, só para a gente situar mais ou menos o que era o momento da Europa, o que era no Brasil também, alguns fatos relevantes para a gente entender o que se passava. Eu gosto muito de voltar na história, pessoal, vou contar o porquê. Porque a gente tem uma noção de mundo muito de acordo com que a nossa realidade se apresenta, o que nós vivemos no hoje e aquilo que nós experienciamos no passado. Mas é importante a gente entender, principalmente nesse contexto filosófico, religioso, científico, que foi a boa nova que Kardec nos trouxe, nesse momento na Europa, que tipo de resistência ele enfrentava. Porque às vezes a gente não faz ideia. Hoje em dia, pessoal, a resistência é mole, molinho, era mamão com açúcar hoje em dia, comparado àquela época, àquela altura. Se viesse um pouquinho antes a codificação, com certeza era fogueira para Kardec. Era fogueira para Kardec, sem dúvida alguma. Então é interessante a gente entender o processo histórico por si só, a evolução do mundo, e no caso, vamos colocar especificamente a Europa, naquela altura, para perceber o tipo de aceitação, o tipo de resistência, cada localização, em especial, porque a Europa hoje está mais unificada, mas há diferenças, e naquela altura havia muito mais diferenças. Vou dar um exemplo só que a gente esquece, mas o primeiro lote de Livro dos Espíritos que chegou em Barcelona, eu não sei a data, não sei se foi 58 ou 59. Posso estar enganado, posso estar falando besteira aqui, tá, gente? Mas a data certa. Mas quando chegou o primeiro lote, o bispo de Barcelona, na altura, reuniu todos os livros e fez uma queimada em praça pública para condenar aquela obra do demônio que estava chegando ali. Era o demônio através de um livro, que era o tal do Livro dos Espíritos. Então é importante a gente entender o tipo de resistência que existia na época. Aliás, hoje em dia também existe a resistência. Mas essa resistência, eu quero até compartilhar com vocês, que é muito benéfica. Eu vou dizer por quê. Vamos pegar um fato histórico. Vamos pegar essa altura que foi queimado os livros lá em Barcelona. O que aconteceu? Queimou-se lá o primeiro lote, não sei, alguns milhares de livros, muitos livros. Mas o povo espanhol, naquela altura, ficou ali assim: que será que tem nesse livro? É uma curiosidade. Então acabou que aquele ato daquele bispo surgiu o efeito rebote, o efeito contrário, e teve muito mais procura para o Livro dos Espíritos naquele momento, porque as pessoas queriam saber o que era aquilo, estavam curiosas, a curiosidade do ser humano. Então acabou que foi um grande jogo de marketing ou de publicidade gratuito que o bispo realizou naquele instante. Em momentos como esse também, deixa eu só abrir um parênteses aqui antes de a gente começar na revista por si só. Ultimamente, a gente tem visto bastante resistência, alguns ataques diretos até ao movimento espírita, ao espiritismo, dentre católicos, evangélicos. Pelo menos esses dois a gente tem aqui bispos e padres e pastores, freis, pessoas de influência, de relevância dentro da religião deles, atacando o espiritismo diretamente. E, pessoal, vou falar aqui a opinião do Nelson. Eu acho ótimo, eu acho muito bom. E vou compartilhar porque é se falando mais e mais que vai se trazendo para a normalidade, vai se entendendo, vai se questionando. Para aquelas pessoas, talvez, que não faz sentido, de repente tem alguma coisa que não fecha, aí fala assim, esse negócio de espiritismo, eu não concordo não, mas deixa eu lá ver o que é que eu não concordo. Aí nessa vai se acessando a conteúdos e aos pouquinhos aquilo vai germinando, vai introduzindo, dá uma coceirinha atrás assim, será? Aos pouquinhos a semente pode tocar, ou não pode tocar também, é de cada um. Essas resistências eu vejo como um processo, opinião do Nelson, tá? Como um processo natural da nossa pequenez enquanto ser humano, que ainda não entendeu o que é amor. O amor em forma de respeito, a respeito das diferenças. Então, o que é diferente daquilo que eu penso, eu vou lá e vou rechaçar, vou tacar pedra, vou queimar na fogueira, seja o livro, em praça pública, eu vou agredir, eu vou falar que está errado.
ao contrário, talvez, do que nós buscamos entender, do que o Cristo, quando nos diz: amai uns aos outros como eu vos amei. E o processo do respeito por si só, percebendo aquilo que faz bem para o teu irmão, talvez não faça para você. E está tudo bem. Cada um busca o seu caminho, desde que esteja fazendo bem para as pessoas. Que bom, que ótimo. Aqui eu acho que essa pequeneza, muitas vezes, que a gente fica aqui discutindo em questões religiosas e etc. Pronto, mas a gente vai aprendendo aos pouquinhos. Mas dito isso, vamos aqui à Revista Espírita. A Revista Espírita que, em 1864, é o que a gente vai falar hoje, de alguns tópicos aqui que eu separei, mas vamos lembrar que a Revista Espírita começou em 1858 e foi até 1869, até o desencarne de Allan Kardec. Então a gente teve aqui mais de 10 anos de Revista Espírita, onde Kardec nos traz um grande compilado, eu diria assim. Um compilado que é um apanhado na Revista Espírita entre artigos, variedades, reportagens que ele retirava, algumas reflexões, e acompanhando um pouco o desenvolvimento da doutrina espírita por si só, o movimento espírita, não só na França, mas a nível global, mais focado, diria, especificamente o desenvolvimento na Europa, mas também em alguns pontos fora dela, onde vinha se desenvolvendo. Alguns comentários, tinha comunicações dos espíritos, tinha um pouco de tudo. Aos pouquinhos ali, Kardec ia, digamos, como se fosse um jornal, era uma revista espírita, mas quase como se fosse um jornal de atualidades, separando ali mensalmente um contributo, dividindo para com a população. Eu não sei como é que era a tiragem dele, acredito que deveria ser muito circunscrita a Paris, mas ele fazia um intercâmbio, principalmente entre centros espíritas na Bélgica, que naquela época estavam se desenvolvendo bastante, Bruxelas e Antuérpia, principalmente, e ele compartilhava ali o desenvolvimento da doutrina espírita, se correspondendo por cartas na época com os centros espíritas, mostrando como é que estava o desenvolvimento na Bélgica e por assim só. E a Revista Espírita é interessante, que vocês vão ver lá quando vocês baixarem um PDF, que embaixo do que está escrito Revista Espírita, está escrito sobrenome, digamos assim, a contracapa, o título embaixo, melhor dizendo, que nos diz Jornal de Estudos Psicológicos. Interessante isso, porque quando a gente pensa assim, poxa, Jornal de Estudos Psicológicos, será que vai falar de psicologia? Mas quando a gente vai entender a psicologia por si só, a busca do eu, a busca do estudo do ser humano, ou melhor dizendo, a busca do estudar a nós próprios e nos entender. Para que nos entender? Para identificar os nossos conflitos, os nossos porquês, e percebendo como a doutrina espírita vem auxiliando a nossa caminhada individual. A doutrina espírita não vai resolver problema de ninguém. O que a doutrina espírita nos dá é informação, ou mais informação, indo além, para a gente perceber a vida como um todo. Não só nessa vida, de onde nós viemos, onde nós estamos e para onde nós vamos. Não se limitando com essa restrição de uma vida, uma encarnação, um momento. Então, esse entendimento aqui da Revista Espírita, acredito eu, com esse codinome ou esse sobrenome, que Kardec nos coloca como Jornal dos Estudos Psicológicos, é para o entendimento do ser por si só, os seus desafios, os seus conflitos, que já tínhamos na época, temos hoje e vamos continuar tendo. Até quando, Nelson? Até nós nos conhecermos o suficiente e modificarmos para melhor. E essa busca de modificação para melhor é sempre pautada em uma referência. E essa referência se chama Jesus Cristo, onde nos dá o exemplo, nos dá o guia
ele nos demonstra exatamente o processo do caminho para se alcançar a felicidade, a perfeição que tanto almejamos. Portanto, o conflito faz parte, é normal, mas a gente pode olhar para o conflito e se acomodar e dizer: ah, eu sou assim mesmo com os meus conflitos, ou então a gente pode aproveitar esses conflitos exatamente para nos trabalhar, olhando para si, identificando e realizando a tal da reforma íntima, modificando o nosso eu, buscando um novo entendimento do nosso eu hoje, mas nesse todo, nessa grande complexidade que é as vidas, as encarnações e os porquês, ou melhor, os paraquês, que muitos de nós temos. E muitas vezes, por não encontrar as respostas, a gente fica perdido, desorientado nessa caminhada na nossa vida. Então, aqui nos traz o Mestre Jesus como referência no aspecto religioso. Atenção, vamos lembrar, filosofia são os questionamentos. O aspecto religioso é Jesus e a sua moralidade. E o científico é a comprovação científica, o desenvolvimento do ser humano com os avanços através da inteligência, comprovando tudo isso, tudo, tá? Tudo, tudo, tudo. Tudo isso que a espiritualidade vem nos trazendo, que nos trouxe desde então, nesse momento da codificação, onde o mundo já se encontrava preparado ou com menos resistências o suficiente para receber essa informação. Informação que antes não teria condição de ser percebida, internalizada, e não só, provavelmente seria apagada com as questões externas e as influências e as animosidades e as repressões daquele instante. Então a ciência vem de complemento, não abriga a união, ao complemento dessa tríade que fecha um triângulozinho entre o aspecto científico, religioso e o filosófico. E claro que o aspecto filosófico aqui é esse questionamento do nosso eu, para a gente se questionar e buscar um caminho, uma direção. E aí que entra, no caso, o aspecto religioso, como Cristo, para nos mostrar o caminho do amor. E aí abre um grande parênteses, uma grande interpretação no meio cristão, e nós somos cristãos também. Tem gente que acha que a gente não é, tá? Mas penso eu, aquele que acredita e tenta seguir os preceitos do Cristo, acredito que é cristão. Então eu me considero cristão, todos nós que buscamos. Muito bem. Só que há uma compreensão, às vezes, muito limitada, penso eu, tá? Só compartilhando a minha opinião, aonde só através do acreditar em Jesus e seguir o Jesus nós estaremos salvos. Pausa aí. Espera aí. E quem não nasceu nessa encarnação e nas outras também, em ambientes que tiveram acesso à doutrina do Cristo, a Jesus? Não vou nem separar em religiões cristãs, tá? Eu vou colocar Jesus como figura. Eu vou dar um número aqui que talvez choque, mas é bom a gente ter uma noção de realidade. Olha só. Vou falar para vocês da Índia. A Índia hoje, que é o país mais populoso do mundo. A Índia hoje tem o equivalente, eu posso estar errando aqui por poucos milhões, tá? Mas o equivalente, mais coisa, menos coisa, a toda a população cristã do mundo. Ponto. Ou seja, um país, e nesse país onde não há cristianismo, quando a gente vai buscar os dados e perceber todas as religiões que estão lá, Cristo eles até conhecem, mas foi mais um grande pensador, um filósofo, como Sócrates, como um Gandhi, como outras referências, mas pouco se conhece e não se entende. E às vezes nessa nossa, penso eu, tá, pessoal? Penso eu. Nessa nossa pequenez, nessa nossa limitação de interpretação, acreditando que só através do Cristo nós chegamos lá. Pessoal, deixa eu esclarecer aqui. É através do ensinamento do Cristo que nós chegamos lá. E qual é o ensinamento do Cristo? Como é que se resume Jesus? Amor. Ponto final.
Se a gente for analisar mais profundamente, tem muito cristão que nem conhece Jesus. Sabe por quê? Porque ele pratica e ele é amorosidade nos seus atos, nas suas intenções, nos seus pensamentos. Independente de ter religião, independente de acreditar em Deus ou não, pode ser até ateu. Às vezes um ateu está mais no caminho do amor do que eu aqui, que estou buscando, através da doutrina espírita, entender Jesus e seguir os seus preceitos, com as minhas resistências, as minhas dificuldades. Então, estou trazendo esse ponto de vista aqui para ampliar. Ninguém precisa concordar, tá? Mas vamos entender que é o amor que o Cristo nos ensina que nos leva ao caminho da felicidade, que nos leva à perfeição. Independente se a gente é cristão ou não é cristão, se dentro do cristianismo a gente segue a religião A, B, C, X, Y, Z, o que eu digo sempre, repito, é o seguinte: a tua religião te faz bem? Ótimo, que bom, segue ela. Não te faz bem? Tem alguns questionamentos, não é bem assim? Procura outra. Não precisa nem ser dentro do cristianismo. Tem tantas outras religiões que podem te ajudar a fazer o papel da religião. Sabe qual é o papel da religião? É religare, te ligar ao alto, a Deus, ao Supremo, à espiritualidade de luz, como cada um quer interpretar. Então a religião é só um caminho que nos leva a Deus, ao Pai, a prática do bem, a escolha do bom, praticando e realizando e sentindo, vibrando e multiplicando a luz, que é o amor. Ponto final. Vamos lá? Às vezes a gente foge um pouco do assunto aqui, mas vamos trazer alguns pontos que eu separei na Revista Espírita de 1864. Alguns tópicos aqui que Kardec nos trouxe, que eu quero falar. Uma delas eu achei interessante, eram as cartas que estavam sendo trocadas naquela época com prisioneiros, com detentos, onde ele compartilha algumas cartas desses prisioneiros, dizendo a transformação da vida deles, onde a doutrina espírita está auxiliando eles naquele momento, ali presos, e através da codificação, através dos livros espíritas, como é que estava mudando o ponto de vista, ampliando, saindo muitas vezes daquilo que a gente está, olha, limitado. Vivemos muito limitados ainda, tá, pessoal? Muito limitados. O conhecimento aos poucos vem chegando. E é esse conhecimento que liberta. Liberta muitas vezes, falando dos nossos prisioneiros, a atitudes, a atos, a opções que eles chegaram e cometeram. Talvez até por falta de conhecimento, por uma escolha errada e que não foi muito bem sucedida. Quem sou eu para julgar? Mas se fez bem para eles ali, era isso que Kardec queria compartilhar. Se fez bem para eles ali a codificação e eles estavam revendo valores, questionando. Quem sabe numa próxima encarnação, saindo da cadeia, ou numa próxima encarnação, vão ter oportunidade de fazer diferente. Então, olha que benesse desde então a doutrina espírita já estava realizando naquele instante e continua realizando para todos nós. Por isso que eu falei lá no início, porque parece que mudou muita coisa, mas não mudou muita coisa não, tá, gente? Como é que o conhecimento de certos pontos, eu não vou falar aqui de doutrina espírita, mas certas questões, às vezes, que há uma grande interrogação no mundo, nos ajudam a alavancar e ter uma percepção maior, mais ampla de um todo. Vou dar um exemplo aqui de um post que eu fiz, e eu compartilhei essa história há pouco tempo atrás, de um menino, ele é um menino, acho que deve ter uns 4 anos, 5 anos. Quem não conhece, dá uma pesquisada aí, vai lá, bota no Google. Ele se chama Davi, é o médico Davi. É uma criança de 4 anos que é um cardiologista, assim, de primeira, porque ele fala com uma propriedade, com uma profundidade, e a mãe começou a filmar ali aquela coisa do TikTok, do Instagram, e tomou um vulto porque o garoto é realmente impressionante. Já foi matéria de entrevistas na televisão, e o garoto, hoje em dia, fala sobre assuntos variados. Procura aí, Médico Davi, que vocês vão encontrar com certeza. E por que é interessante isso?
Não vou falar de espiritismo agora, vou falar de um todo de conhecimento, de amplitude, de mentalidade. Num primeiro momento, há muita gente resistente. Por quê? Porque se interpreta como um superdotado e aí traz a Bíblia, o entendimento do dom de Deus e toda uma interpretação muitas vezes enraizada e que faz parte de um conceito, de uma limitação. Ok? Tá tudo bem para quem acredita, não estou aqui criticando. Agora, há outras pessoas que começam a dar aquela coceirinha atrás do ouvido e falar assim: nossa, mas espera aí, que coisa que chama a atenção. Até quem não acredita em reencarnação, isso que é interessante. Muita gente fala assim: olha, eu até não acreditava, mas depois dessa comecei até a pensar. Balançou. Como é que pode? Como é que pode? Então, são pontos como esse que nos ajudam a abrir a nossa consciência, a enxergar um pouco além das nossas limitações, dos nossos entendimentos, das nossas verdades momentâneas, limitadas. Mais uma vez, eu não estou querendo aqui criticar, apontar, rebaixar, falar mal de ninguém. A verdade para você é uma, para mim é outra. O importante aqui é nós buscarmos as nossas verdades, aquilo que faz sentido para a nossa vida, aquilo que nos ajuda na nossa caminhada. Porque eu não acredito aqui que a busca de ninguém é dizer que está melhor do que o outro. Às vezes a gente cai nessa besteira, tá? Mas eu acredito que o principal, deveríamos estar focados, sabe em quê? Como é que a minha vida pode ser melhor? Que tipo de conhecimento vai agregar na minha vida? Que tipo de conhecimento vai me dar mais sustentáculo nas horas difíceis, para eu vencer os desafios, os problemas da vida, percebendo que tipo de aprendizado eu posso retirar de tal questão que se apresenta e que muitas vezes eu estou vacilante, me falta fé, me falta essa base. E através do conhecimento a gente vai se aprofundando mais e principalmente, pessoal, saindo do intelecto e trazendo para agregar através do sentimento. Quando a gente experimenta e vivencia o bem, o bom e sente tudo isso aqui dentro. O intelecto é o primeiro ponto, onde a gente vai chegando lá. Através desse intelecto, a gente vai entendendo além. Como, por exemplo, Kardec. Kardec nos traz alguns casos, na Revista Espírita, casos de obsessão, casos de espíritos batedores. Espíritos batedores era uma questão na época que era bem comum, exatamente para esse chamar a atenção. Espíritos batedores é aqueles que faziam barulhos realmente nos móveis e aqueles barulhos para chamar a atenção, para assustar, dentro da ignorância do entendimento e chamando a atenção. Agora, o processo obsessivo por si só é outra questão interessante. Por quê? Porque até então se entendia a manifestação do demônio, do diabo, do boi-zebu, do coisa ruim, do capeta. E através desse entendimento, quando a gente sentou para conversar com o espírito e percebeu que é só um irmão sofredor, que está ali sim, querendo vingança, querendo o mal de alguém e está obsidiando, mas não tem nada de chifrudo, daquela figura alegórica, de demônio. É só um irmão que precisa de atenção, de amor, de esclarecimento para seguir. A partir desse momento, a gente tem um marco, um registro histórico de uma nova leitura, uma nova interpretação dos processos obsessivos que eram até então considerados demônio, Beelzebub, XYZ. Mas, pessoal, olha só, nem todo mundo acredita. A grande massa ainda acredita nessa figura do demônio, do capeta, e sai de reto, e exorcizar, e afastar, e pegar o crucifixo e dar na cabeça e bater. Pessoal, é sobre amor, é sobre acolhimento. Não é sobre agressividade, sobre violência, sobre vai para lá e sai de reto. É através da conversa, através da amorosidade, que se recupera um irmão que está em dor e sofrimento, e por estar em dor e sofrimento, que ele está perseguindo alguém, que está obsediando alguém.
Claro que há casos e casos mais complexos, atenção, eu estou aqui pontuando de uma maneira muito simplista, tá? Mas há falanges organizadas, espíritos voltados no mal, isso tudo existe. Atenção, tudo existe. Mas todos nós, filhos do mesmo Pai, irmãos que somos, chegaremos um dia à perfeição, ao entendimento do amor, que o Cristo já chegou lá, e é o nosso exemplo, a nossa referência a ser seguida. Um dia todos chegaremos. Eu, você e quem está obsidiando querendo fazer mal. Hoje, nessa baixa ou nessa fraca compreensão do amor. Talvez quanto mais distante do amor, vibrando mais em ódio, em rancor, em vingança e por aí vai. Seguimos. Importância do ensino moral para as crianças. Esse é outro tópico aqui que eu achei interessante, que Kardec nos traz nessa revista. Essa importância da moralidade lá na base, na raiz. Algo que também, às vezes, a gente descuida. Por que a gente descuida? Porque a gente acha graça, muitas vezes. Às vezes, porque é criancinha, porque tem um rostinho bonito e fala engraçado, a gente deixa passar. Fala, é coisa de criança, é assim mesmo. KKK, kikiki. Mas, claramente, para quem quer observar e está atento, vê logo a manifestação daquele espírito que está ali. Hoje, criança, mas já está mostrando quem é e para que veio. E nesse momento, como é que nós pais, nós educadores, podemos auxiliar essa criança? Aí vem Kardec nos dizendo exatamente, e eu quero assinar embaixo aqui, junto com Kardec. É o ensino moral que vai lapidando as arestas. É o ensino moral que vai auxiliando talvez esse espírito rebelde, agressivo, violento, esse que cometeu um monte de delitos na encarnação passada, que estava preso, que matou, que roubou, que estuprou, que traz aqui essas tendências muitas vezes. O que ele precisa? É conhecer o que ele ainda não conhece. E aqui que entra a moralidade, aqui que entra Jesus. Aqui entra a importância de nós, enquanto educadores, de mostrar o que faz sentido para nós. Ah, mas a criança não gosta. Ah, mas a criança prefere ficar no joguinho. Claro que prefere ficar no joguinho. Você também não prefere, muitas vezes, ficar no WhatsApp, ou no joguinho, ou no TikTok, ou no Instagram, 1 hora, e para pegar um livro, às vezes, 5 minutos, é difícil? Imagina para a criança. Quando vem falar de um conteúdo que eleva, que é mais complicado. Mas assim a gente vamos nos doutrinando. Não de uma forma incisiva. Claro que quando criança, você que é responsável, educador pelo seu pai, há um papel de responsabilidade para passar o melhor para aquela criança. Sem dúvida nenhuma. Depois, se ela vai seguir ou não, foge às nossas mãos. Mas até onde somos responsáveis por elas, aqui nos cabe a fazer o nosso melhor. E fazer o nosso melhor é exatamente trazer o ensino moral. Por que o ensino moral? Porque a gente foca muitas vezes no ensino escolar, só que ensino escolar, não sei hoje em dia, tá, gente? Mas pelo menos na época que eu estudei, não tem nada de moralidade ali. Tem matérias, tem um preparo para o mundo, para a carreira, para se formar, para ser alguém no mundo material. Mas falar de ensino moral é falar de evolução espiritual, é falar de amor. É falar de paciência, de benevolência, de indulgência, de ceder, de trabalhar o orgulho, de trabalhar o egoísmo, sendo mais humilde, sendo mais caridoso. Essa é a importância do ensino moral para as crianças e eu acredito que isso que Kardec veio aqui destacar desde então. Outro ponto que eu separei aqui, que eu achei interessante. A evolução da relação com o mundo espiritual nos Estados Unidos. Isso é interessante por quê? Porque na mesma altura, voltando lá na história, teve muitas manifestações espíritas, espíritas não, manifestações de espíritos, perdão, manifestações de espíritos nos Estados Unidos. As famosas irmãs Fox, se eu não me engano, pesquisa aí que vocês vão
vão ver, e tantas outras manifestações que existiram nos Estados Unidos também, num período, numa época da espiritualidade aparecendo, da mesma forma que apareceu na Europa. Só que teve um caminho diferente, leituras diferentes, interpretações distintas. E claro que a codificação veio através das mãos de Kardec e de toda aquela equipe que Kardec trabalhava, de médiuns também, para permitir a recolha de tantas informações para a codificação por si só. Então ele faz ali um paralelo, de alguma forma, com os Estados Unidos e vai mostrando a evolução ou a relação que tinha das interpretações do mundo espiritual nos Estados Unidos e, naquela altura, na Europa. Outro ponto que eu separei. Perseguições militares. Perseguições militares ali frontais, ferrenhas, tá? Ele coloca oficiais de Estado, enfim, militares que perseguiam diretamente o espiritismo por não aceitarem, por entenderem como ameaças, e cita nomes, literalmente, essa perseguição que existia. Mais um fato que faz a gente buscar entender ou perceber como era difícil a divulgação, a propagação do espiritismo naquela altura. Eu vou compartilhar com vocês uma vivência que eu tive que me chocou bastante. Eu dei palestra no GES. GES é o Grupo Espírita Sebastião, lá no Rio de Janeiro, Brasil, na Tijuca, Maracanã, pertinho do Maracanã do estádio. É um grupo espírita centenário. Eu tive a oportunidade de dar uma palestra lá faz uns 2 anos. E com os amigos, com a presidente, ela me levou a um acervo espírita, um acervo fenomenal, daqueles que tinha que estar em Brasília, na FEB, porque de uma riqueza, muito bem cuidado. E alguns documentos que me chamaram a atenção. Por quê? Porque por um grande período, por alguns anos, esse centro espírita na Tijuca, no Rio de Janeiro, nas reuniões públicas e também nas reuniões mediúnicas, tinha um oficial de exército ali do lado, assim, ó, só observando, um caderninho anotando, com o olho arregalado para perceber o que estavam falando e deixando de falar. Claro que foi uma época no Brasil que havia toda uma repressão, generalizada, né? Mas que de alguma forma a gente tem registros dessas influências diretas também no movimento espírita no Brasil, e isso não faz tanto tempo assim, tá, gente? A gente não está falando de 1864, não vou dizer agora exatamente a data, que eu não lembro, mas tudo isso está registrado, onde todos os médiuns, todos os palestrantes tinham que ir na delegacia local e ter o registro e a ficha lá averiguada e a leitura certinha, quem é ou deixa de ser, um acompanhamento ali coladinho, forte junto, no cabresto. E nos faz refletir, penso eu, quero compartilhar, como às vezes nós hoje sofremos uma resistência ou outra aqui na divulgação, porque faz parte, tá, pessoal? Vou repetir o que eu sempre falo. Prego que se destaca, toma martelada, tá? Se você trabalha na divulgação da doutrina, ou se você nem trabalha na divulgação da doutrina, mas fala com alguém, comenta alguma coisa, pode preparar que vai vir uma pedrada martelada aí, porque faz parte, ok? A proclamação, a multiplicação do amor, a gente tem um exemplo lá, desde aqueles junto ao Cristo que compartilhavam a sua mensagem, dando testemunho. Então, qualquer movimento no bem, independente de que segmento for, vai ter resistência. Mas voltando aqui, é interessante isso porque a gente vê quantos de nossos irmãos, desde a época de Kardec até hoje, mas principalmente de algum tempo atrás, sofriam tantas perseguições, tanta resistência, tantas dificuldades para trabalhar no amor, multiplicando a doutrina espírita. Então, está aqui o registro de Kardec, eu quis compartilhar com vocês esse registro também, lá na Tijuca, no Rio de Janeiro, e deve ter existido isso em vários outros centros, mais normal que a gente imagina. Tá? Próximo ponto.
correspondência entre Antuérpia e Marsella no movimento espírita. Kardec relata e compartilha algumas cartas exatamente do centro espírita, ou de um centro espíritas, ou melhor, do movimento espírita em Antuérpia, Bélgica, e o movimento espírita em Marseille, na França. Novos centros espíritas que estavam sendo criados também, todo o movimento espírita, como é que estava a evolução naquele último ano. Ele faz um retrospecto e mostra os centros que abriram, em que localidades, não só na França, como os centros na Europa. Kardec, só um minutinho. Kardec também compartilha alguns trechos de jornais que falavam do espiritismo na Bélgica, no Rio de Janeiro, tem um trecho lá que saiu no Rio de Janeiro, naquela altura, e também nas Ilhas Maurício. Ilhas Maurício, para quem não sabe, está ali próximo à África do Sul, está no continente africano, é uma ilha de colônia francesa, acho que, se não me engano, se chama Fort-de-France, a capital, o Forte da França, o nome da capital, onde havia já também lá, em jornais, alguma aspiração, alguma nota falando sobre o movimento espírita naquela época. Kardec nos traz também o progresso do planeta Terra, o entendimento por si só da evolução do nosso planeta, tudo isso que a gente fala hoje aqui, de transição planetária, mundo de prova e expiação, mundo de regeneração, os 5 estágios do mundo, a evolução, está lá também. Kardec nos traz esse ponto. E nos traz alguns questionamentos filosóficos que são interessantíssimos, que eu particularmente gosto muito, que é o porquê que nós encarnamos, ou melhor, qual é a necessidade da encarnação. Pergunta aí que vale milhão, que até hoje muitos de nós nos perguntamos assim: ô Nelson, não era melhor evoluir sem precisar encarnar? Precisava disso? Precisava aqui estar num mundo desse, de prova e expiação, violento, hostil, mais de maldade, mais vibração no mal do que no bem, tantas dificuldades, tantas provas, tantas expiações. Será que precisava disso? A resposta está lá. Não vou responder. O que eu vou dizer para vocês é necessidade. Necessidade. Tem a escolha, tem o querer, mas tem questões que são necessárias para a nossa evolução como um todo. E o encarnar, o vivenciar, o experienciar aqui, com as diferenças, com o diferente, é exatamente aí que nós evoluímos. Porque enquanto a gente está no nosso banho-maria, na nossa zona de conforto, vibrando com os nossos, com aqueles que pensam iguais, num plano espiritual, onde nós nos encontramos sempre de acordo com a nossa vibração e estamos trocando com aqueles da mesma forma, aí fica mais fácil. Difícil é aqui, onde tem essa mescla, essa mistura de tudo do 0 ao 100. E lidar com a diferença que mostra realmente que a gente aprendeu ou não. Olhando para o nosso eu e percebendo aqui dentro as nossas dificuldades quando lida com o diferente. Aí que você vai conhecer você de verdade e vai perceber o quanto você está evoluindo nessa seara do amor ou ainda não. Porque aqui, pessoal, digo sempre, vou repetir, aqui ser bonzinho no meio espírita, com vocês aqui, é muito fácil. É muito fácil. No centro espírita, é tudo uma maravilha. Ou se não é, a grande parte é. Difícil é quando a gente está aí no mundão aí, ó. Quando sai do centro espírita, na primeira esquina, e você já lida com uma realidade diferente de uma pequena bolha, e é o mundo como ele é. E aí as dificuldades, as resistências, para nos mostrar quem nós somos de verdade. Então fica aqui esse pensamento para a gente entender como é que nós evoluímos, se não através da caminhada. Porque sem o estímulo, muitas vezes, externo, a gente não vai lá. A gente não chega lá, a gente não caminha, a gente está estacionado e permanece. Outro ponto que eu separei aqui
que eu achei muito interessante, que é a transmissão de pensamento. Transmissão de pensamento. Kardec aborda isso também, num trecho da Revista Espírita. E eu retirei um trechinho, um abre aspas aqui, para a gente compartilhar esse pensamento. Abre aspas. Se o homem só acreditasse no que compreende, não acreditaria em Deus. Vou repetir, para a gente digerir. Se o homem só acreditasse no que compreende, não acreditaria em Deus. Muita coisa a gente não compreende ainda. Faz parte dessa nossa limitação. Mas para quem tem olhos de ver, uma percepção maior, a gente sai daquela história do misterioso, do sobrenatural. Percebe que a transmissão de pensamento é só uma faculdade que existe, mas nós ainda não temos o domínio e pouco conhecimento. Ah, Nelson, não concordo, não é bem assim. Vou dar um exemplo clássico aqui, clássico, tá? Provavelmente você já viveu. É assim, toca o telefone ou vem uma mensagem e aí você, nossa amiga, que coincidência! Eu estava pensando em você agora mesmo. E você me liga assim, eu mando essa mensagem aqui. Caramba, mas que coincidência! Coincidência ou transmissão de pensamento? Coincidência ou essa conexão fluídica que a gente ainda não percebe e muitos de nós não acreditamos. A gente acredita no Wi-Fi, que está aqui, ó, nos conectando. Essa onda, essa vibração. Mas quando fala de pensamento, não, isso é mandinga, isso é dito popular, isso é papo de maluco. Coincidência. Coincidência, pessoal, muitas vezes é a palavra genérica que a gente utiliza para aquilo que a gente não conhece. Percebendo a nossa pequenez ainda nesse entendimento. E mais uma vez a gente vai trazer o aspecto científico, que vem caminhando aos poucos nessa direção, ainda distante, mas já vai se percebendo aos poucos. Se a gente for fazer um retrospecto histórico aqui, da época de Kardec para cá, vamos trazer assim, muitos avanços já foram realizados nessa direção. Percebendo que é o quê? Faixa pensamento, que a gente vai se conectando. Entramos em faixa pensamento e captamos assim, diretamente com uma outra pessoa ou no coletivo, em faixas, pensamentos e vibrações coletivas. Quando nós, por exemplo, entramos em prece, reunidos no mesmo dia, na mesma hora, em diferentes fusos, em diferentes espaços do planeta, mas também pensamos com ódio, rancor, naquela notícia que a gente está vendo, aquela que mexeu e balançou o mundo, ou a nossa comunidade, ou o nosso país, e a gente fica ali e entra na mesma faixa de pensamento e começa a passar mal, sabe? Tem um batimento cardíaco, depois fica drenado, estourado. Da mesma forma, a gente está trocando, para o bem ou para o mal, em faixas de pensamentos diferentes. Então, perceber que muitas vezes nós temos, sim, mais ou menos sensibilidade, mais ou menos percepção, mas olha só, pessoal, tá aí, tá? Tá aí. A conexão existe. Vocês agora que estão aqui comigo, e tem aqui agora 26 pessoas que estão agora aqui comigo, conectados, de alguma forma a gente está na mesma faixa, mais ou menos na mesma faixa, pensamento e vibração. Quem vai assistir depois também vai se conectar com essa faixa pensamento e vibração, que são faixas e pensamentos e vibrações que estão ao nosso redor. E para que descobrir tudo isso, Nelson? Transmissão de pensamento, faixa pensamento. Para que serve tudo isso? Sabe para quê? Para fazer melhores escolhas. Melhores escolhas para a tua vida. Percebendo aquilo que te faz bem e aquilo que te faz mal. Pensamento, pessoal, é a linguagem do espírito. Nós, espíritos que somos. Hoje a gente está aqui utilizando, por exemplo, através do verbal, da oratória. E vocês estão escutando através do aparelho auditivo. Mas quando nós desencarnamos, é só através do pensamento.
O espírito que se comunica conosco, não só na mesa mediúnica, não, mas através da oração, o teu mentor, o teu anjo da guarda, através na inspiração, e vice-versa, quando você faz uma oração e está trocando com ele, está aqui, ó, pelo pensamento. São tópicos ainda que parecem novidade, porque ainda é novo, porque pouco exploramos ainda, pouco caminhamos nessa direção. Mas aos poucos a gente vai caminhando, entendendo, e mais uma vez, é o conhecimento. É o conhecimento que liberta. E por que eu digo liberta? Mais uma vez vou repetir. Porque quando a gente observa, entende que existem vários tipos de pensamento, faixas de pensamento, a gente vai perceber o que me faz bem, me faz mal, aonde eu estou me situando, que escolhas eu estou realizando. A maior parte delas é inconsciente, eu nem sei porquê, mas eu já estou pensando naquela coisa ruim, e que me faz mal, eu sei que faz mal, mas eu não tenho controle. E aí que vem a questão. É aprender a controlar. Porque aquilo que a gente não controla, controla a gente. Então é esse o conhecimento que liberta, que nos dá ferramentas o suficiente para a gente fazer melhores escolhas, escolhas mais saudáveis, para uma melhor qualidade de vida, ou uma melhor qualidade de evolução enquanto espíritos que somos. Tá bom? Pessoal, já estamos no nosso horário. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa troca aqui. Tem várias mensagens aqui que não vai dar para falar com todo mundo. Estou vendo aqui um monte de boa tarde. Vou só dizer o nome das pessoas, tá? Olha, a Silvia, a Alexandre, Ana Rogéria. Vou colocando aqui rápido. Ângela Milanês, o Beto Orlando, Maristela Amaral, a Sandra Iterer, Ildete, a irmã Rosa, a Carla Queiroz, Alcione Pereira, José Ribeiro, Teliana, Aurivânia, Carla Queiroz, Aparecida Rosário, Francisca Borges e Joseilda. Pessoal, vou fazer a oração para encerrar e vou pedir desculpa a vocês, porque agora que eu lembrei que eu não fiz a oração de início, que deveria ter sido feita. Então a gente vai fazer uma oração aqui para valer 2, tá bom? Quero agradecer a todos e vamos lá. Quem quiser fica comigo, fechando os olhos, agradecendo a Deus Pai, agradecendo a Jesus, nosso mestre e guia, pelo teu amor, pela tua luz, pelo teu ensino. Agradecendo a espiritualidade amiga, trabalhadores do canal Consolar e Esclarecer, que nos envolvem, nos inspiram nesse instante. E dessa forma, felizes que estamos, pedimos autorização para dar encerrado a mais esse programa, essa participação nesse mês importante do estudo das obras de Kardec. Dessa forma, dizemos muito obrigado. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, beijos e abraços a todos. Está aqui a Teliana, apareceu, sendo belas reflexões, agradecendo, só aprendendo. Todos nós, Teliana, estamos todos aprendendo. Vou cumprir o nosso horário aqui, vou fechar e quero só fazer um convite. Vai lá no meu canal, nt.nelson.tavares, nt.nelson.tavares. Tem vários programas, participações, palestras, estudos, inclusive um estudo semanal que eu realizo aqui no canal Consolar e Esclarecer, que é do livro Calma, de Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Está lá, bonitinho. Tá bom, pessoal? Beijos, abraços e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.